Hora H do Agro, com Kellen Severo. A demanda chinesa pela carne bovina do Brasil seguirá aquecida. Sobre o assunto, Kellen Severo entrevista Lígia Pimentel, CEO da Agrifato. Acompanhe. A nossa audiência, especialmente a de pecuaristas que nos acompanham, gostariam de ouvir de você a sua visão de futuro, né? O Brasil é considerado uma opção de fornecedor de carne bovina à China, é um dos principais clientes que a gente tem hoje, a China. Como você avalia, a China pode aumentar o seu apetite num futuro breve e próximo em função dessas questões geopolíticas, políticas e comerciais que estão rondando o mundo no atual momento? Qual é o seu cenário base para o curto e médio prazo, levando em consideração esses aspectos que a gente colocou sobre a mesa? Eu vou antecipar já aqui o que seria talvez a conclusão, mas a gente tem situações pontuais já vivenciadas que mostram o risco, né, que representa a nossa concentração sobre China como nosso maior importador. Para você ter uma ideia, em julho, fechado, a gente exportou 66% de tudo que saiu do Brasil foi para fora, foi para a China, ou seja, uma exposição grande, né? Então, qualquer probleminha, né, qualquer pedra no caminho que nós tenhamos com China, como já aconteceu no passado, certamente vai trazer efeitos negativos para a formação de preços domésticos aqui no Brasil, tá? Os pecuaristas costumam perguntar qual que é, a gente não deveria estar focado em outros mercados para evitar isso, para diluir esse risco? É claro que sim, nós temos feito isso, a gente abriu aí vários mercados desde 2015 para cá, que foi quando a gente liberou a exportação de carne bovina diretamente para a China, né, para a China continental. Então a gente pode citar aí vários países. O último, que é muito interessante, por sinal, e eu vou explicar já o porquê, que faz parte desse cenário base, é o Canadá. Então a gente pode até, às vezes, pensar em subestimar o Canadá, como já subestimamos os Estados Unidos, mas quando a China saiu no último trimestre do ano passado, os Estados Unidos justamente se tornaram nosso maior parceiro comercial nesse período, tá? Então nós temos diluído em outros mercados esse risco. Agora, não há como comparar qualquer outro país em termos de consumo e principalmente de mercado consumidor, potencial consumidor, com a China. A China é um mercado de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, quase arredondar aí para cima, 1,5 bilhão de habitantes. É muita coisa, né? Qualquer crescimentozinho, qualquer aquecimento pequeno, né, do consumidor chinês em relação à carne bovina vai se estabelecer aí como um grande tsunami em termos de consumo. Nós já vivenciamos isso. Então vamos pegar aí o exemplo passado, que foi quando a peste suína africana dizimou o rebanho suíno chinês, chegou a quebrar aí praticamente 40% do rebanho deles, do contingente, né? E eles saíram habilitando plantas mundo afora, especialmente no Brasil, por sermos grandes fornecedores, e isso acabou resultando numa onda de alta, justamente na fase de alta desse ciclo pecuário, um contexto doméstico que a gente tinha também de falta de oferta. E os preços subiram bastante, a gente viveu isso em 2020 e 2021. Daqui para frente, a gente está entrando na fase de baixo do ciclo pecuário, já contextualizando para montar um cenário, e a China deve continuar levando carne bovina daqui para lá, né? Importando a nossa carne. Por quê? A Austrália tem um problema político com eles, os Estados Unidos agora também, né? A gente sabe aí da visita da Nancy Pelosi a Taiwan, isso gerou aí um conflito diplomático que, por sinal, a gente não vê ser tão criticado quanto algumas falas do governo federal aqui no Brasil, que também foram duramente criticadas lá atrás. Então a gente não sente uma isonomia de tratamento quando há conflitos políticos muitas vezes, né? Eu estava assistindo a sua entrevista anterior, acho que só para a gente trazer um arranjo aí em relação ao que estava sendo discutido antes. E, dito isso, é interessante a gente lembrar agora do contexto nacional produtivo norte-americano, que também é um fornecedor chinês, apesar de diferença de preços, eles têm o mercado deles lá, que é já mais consolidado em termos de branding, de marca, né? Os Estados Unidos estão justamente na fase contrária que a gente vivencia aqui agora. Eles estão entrando em fase de alta de ciclo pecuário, eles vivenciam, assim como o Brasil, um cenário inflacionário generalizado, por isso inflação, né? Aumento de preços generalizado, não é focalizado em um produto, mas eles enfrentam inflação assim como nós, principalmente pela questão dos combustíveis, mas também pela distribuição de renda e outros motivos, e a carne nesse momento está subindo. Um ambiente bem
bem similar assim ao que nós vivenciamos em 2021, por exemplo, né? Especificamente mais em 2021. E o aumento do preço da carne, ele está combinado à fase de alta do ciclo pecuário. Liquidação de fêmeas, a gente tem visualizado um aumento da participação de fêmeas nos confinamentos norte-americanos, ou seja, o mercado estava ruim há um tempo atrás, né? Há um tempo, vamos abater mais fêmeas porque não está legal a rentabilidade, não estou interessado em produzir bezerros, não estou interessado em aumentar a minha produção, e agora vem o reflexo dessa ação e desse mau cenário que eles vivenciaram no passado. Para fazer mais um contraponto a essa análise que eu estou te falando, que eu estou te colocando aqui, JBS, por exemplo, que tem uma exposição ao mercado norte-americano, compôs os seus resultados operacionais divulgados aí nos seus balanços trimestrais do ano passado, muito focado em renda dos Estados Unidos, na operação norte-americana e não na brasileira, ou seja, lá eles vivenciavam um momento de matéria-prima mais barata, potencializando o ganho da indústria, e agora isso vai se reverter. Agora é fase de alta lá, e a China vai fazer o quê? Puxa vida, lá tá caro, vamos negociar um pouco mais com o Brasil, vamos dar uma favorecida no mercado brasileiro, que está mais competitivo.